Hoje trago para vocês mais uma lenda urbana muito aterrorizante. Antes disso quero pedir seu like e sua inscrição, me ajudaria bastante em manter o canal ativo. Há muitos anos, em uma cidade isolada e sombria, surgiu uma lenda que aterrorizava os moradores. A história era conhecida como As Portas do Inferno. Dizia-se que, em algum lugar escondido nos confins da cidade, havia um portal para o próprio inferno. A lenda começou com relatos de pessoas que alegavam ter encontrado uma estranha porta de ferro enferrujada em meio à densa floresta que cercava a cidade. Essa porta parecia deslocada, não tendo qualquer conexão aparente com a paisagem ao redor. Além disso, contavam que ela emanava uma sensação de malícia e escuridão, como se fosse uma passagem para o reino das trevas. Ninguém sabia ao certo de onde aquela porta tinha surgido, mas a crença popular dizia que ela havia sido forjada com a intenção de ser a entrada direta para o inferno. Os corajosos poucos que se aventuravam a se aproximar dela relatavam sons sinistros sussurrando de dentro, assustando até mesmo os mais destemidos. A história se espalhou rapidamente pela cidade, criando medo e curiosidade entre os habitantes. Alguns diziam que criaturas infernais saíam das sombras para guardar o portal e que aqueles que se atrevessem a atravessá-lo nunca mais retornariam. Mesmo com os alertas e avisos dos mais velhos, alguns jovens imprudentes decidiram testar a veracidade da lenda. Eles partiram em uma expedição noturna, determinados a encontrar e abrir as portas do inferno. Naquela noite, uma escuridão incomum pairava sobre a cidade, aumentando ainda mais a atmosfera sombria. A cada passo dado na floresta, os ruídos ao redor pareciam ganhar vida, e o ar ficava cada vez mais pesado. Finalmente, após horas de busca, eles se depararam com a lendária porta. Mesmo sentindo o medo enraizado em seus corações, a curiosidade os dominou. Com mãos trêmulas, um dos jovens agarrou o pomo de ferro da porta e a empurrou com cuidado. Um rangido arrepiante ecoou pela floresta quando a porta se abriu lentamente. Uma intensa e ameaçadora luz vermelha brilhou no outro lado, como se indicasse um mundo em chamas. Nesse momento, todos hesitaram. O terror foi maior que a curiosidade. Eles se entreolharam e, num acordo silencioso, decidiram recuar. Ao baterem a porta, ela pareceu tremer, como se estivesse insatisfeita com a interrupção de sua abertura. Os jovens correram de volta para a cidade, suas mentes assombradas pelas visões do que poderia existir do outro lado. A partir dessa noite, eles nunca mais foram os mesmos. A história se espalhou ainda mais e tornou-se uma advertência para aqueles que ousassem desafiar o desconhecido. À medida que a história se espalhava pela cidade, as pessoas começaram a relatar experiências inexplicáveis relacionadas ao local onde se acreditava que as portas do inferno estavam escondidas. Algumas testemunhas afirmavam ter ouvido gritos assustadores durante a noite, que pareciam vir do coração da floresta. Outras afirmavam que, ao passarem perto da área, sentiam uma presença maligna os observando, mesmo que estivessem sozinhos. Os mais velhos da cidade tinham suas próprias histórias sobre as portas do inferno, transmitidas de geração em geração. Dizia-se que as portas eram antigas e tinham sido esculpidas com símbolos obscuros, que eram impossíveis de serem compreendidos. Esses símbolos pareciam se mover e se contorcer à luz da lua, acrescentando um aspecto sinistro à lenda. Além disso, contavam que a floresta ao redor das portas era palco de rituais macabros realizados por cultos secretos que adoravam entidades demoníacas. As pessoas temiam que esses cultos usassem o portal como uma forma de convocar e invocar as forças do inferno para o mundo dos vivos. Como resultado, a área tornou-se um lugar proibido e amaldiçoado, evitado pela maioria dos moradores. Rumores também circulavam sobre viajantes incautos que desapareceram misteriosamente após se aventurarem na floresta, atraídos pela aura sombria que emanava do local das portas. Aqueles que tentaram explorar a área em busca de respostas nunca foram vistos novamente, alimentando ainda mais o medo e o mistério em torno da lenda. Embora as autoridades tenham realizado buscas e investigações, nenhuma prova concreta da existência das portas do inferno foi encontrada. Algumas pessoas acreditavam que a lenda era apenas uma história criada para assustar crianças e manter os curiosos longe da floresta perigosa.
No entanto, para os mais supersticiosos e crentes, a ideia de um portal para o inferno permanecia muito real e assustadora. A lenda passou a ser uma advertência severa sobre os perigos da curiosidade desmedida e a tentativa de enfrentar forças além do entendimento humano. Até hoje, mesmo com o passar dos anos, a lenda das portas do inferno continua a ecoar na memória da cidade. As histórias são contadas em fogueiras, especialmente durante as noites escuras e tempestuosas, quando a floresta sussurra com o vento e os rumores do mal se tornam mais convincentes. E, embora alguns possam desconsiderá-la como pura imaginação, outros preferem não arriscar e permanecem cautelosos em relação ao desconhecido que se esconde nas profundezas da floresta e nas sombras das lendas urbanas.